Olá, boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do programa Conversa Franca aqui pela rede CNT Paraná. Eu e Alexandre Amaro, mais uma vez com você. Aproveite para usar o seu telefone para chamar os seus amigos, usar a sua rede social para que liguem agora no canal 6 CNT Paraná. Boa noite, Alexandre Amaro. Boa noite, Haroldo Martins. Estamos juntos também pelas redes sociais. Você que nos acompanha pelas redes sociais, dá o seu like aí. Siga a gente, Haroldo Martins Oficial e Alexandre Amaro. Vamos falar de um tema hoje, como sempre temos falado, um tema polêmico, um tema aí que foi muito repercutido nesses últimos dias, falando acerca das mulheres e o formato como elas são tratadas. Nós vamos falar utilizando o exemplo do deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, e a besteira causada que ele nem mesmo ele imaginava que a coisa chegaria a esse ponto. E a gente também aprende com esse tipo de coisa. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala e aonde você coloca aquilo que você fala, porque vai cair na mão de pessoas que pode causar um problema como causou para o deputado. É o assunto do programa de hoje, baseado nas falas do Mamãe Falei. Fica com a gente. São fáceis porque elas são pobres. São fáceis porque elas são pobres. Elas são fáceis porque são pobres. Em meio à guerra na Ucrânia, áudios vazados do deputado Arthur Duval causaram enorme indignação. Nas ruas, as pessoas falaram o que pensam sobre o assunto. Eu me senti enojado, eu me senti nervoso também, mas eu não fiquei surpreso, nem um pouco, porque não é a primeira vez que o Arthur faz um negócio assim, não é? Eu já vi alguns vídeos dele em manifestações também, ele é sempre bem dessa nojeira que ele faz, mas acho que é isso. Não tem muito o que falar, ele só tem que ser repudiado mesmo e o mandado dele tem que ser cassado. Me senti muito mal, porque na verdade ofendeu todas as mulheres, né? A gente sentiu como ser o quê? Um lixo, um nada, né? Porque você passar por uma mão de uma pessoa dessa e falar o que ele está falando não tá legal. A gente tá se sentindo muito mal, né? Eu acho que ele não merecia entrar nesse cargo que ele está hoje. O sentimento de frustração por ser homem, né? Porque assim, ele por ser uma figura pública, ele por dar exemplo, ser um influenciador, hoje em dia com as nossas mídias, né? As pessoas seguem, escutam tudo, eu acho que ele foi super irresponsável no que ele falou. Eu acho que jamais ele deveria desrespeitar as mulheres, falar desta maneira, né? Principalmente de um outro país que está num conflito, está numa guerra, vivendo uma situação muito complicada. Eu acho que foi desnecessário. Infelizmente, é uma realidade, tá? No meu ver, é uma realidade sim. Tanto é que aqui acontece isso também, gente, no Brasil. Né? Ao meu ver, não estou defendendo ele, pelo amor de Deus. Ele foi infeliz? Foi, vai ser caçado? Vai, não vai ser mais político, aí pelo que eu vi, vão caçar ele. Só que assim, eu acho que o que ele falou ali na hora para os amigos foi o que ele viu ali e, gente, isso acontece. Eu estou sendo muito sincera, isso acontece em região pobre, as mulheres, infelizmente, ficam vulneráveis. A Sociedade Ucraniana no Brasil, com sede em Curitiba, repudia declarações de Arthur Duval sobre mulheres do Brasil. Os internautas também reprovam as falas de Arthur Duval. Eu estou sem palavras para expressar o quão indignado eu estou em ver como uma pessoa pode se tornar algo tão desprezível de caráter. Parabéns a quem vazou o áudio, porque foi um enorme livramento ao povo paulista. Rapaz, é impossível explicar o inexplicável. Quem luta pelos direitos femininos desaprova totalmente a atitude do deputado. O feminismo, enquanto movimento político, tem o objetivo de pregar a igualdade de gênero, fazendo com que mulheres tenham os mesmos direitos de homens,
nós lutamos para que toda e qualquer violência de gênero, como a que foi traduzida nesses áudios, seja extinta e nós, mulheres, saiamos desse estado de sujeito dominado, objetificado e sexualizado onde fomos colocadas desde o início dos tempos. O jornal britânico The Guardian, ele tratou muito sobre a questão do machismo no comentário do deputado. Já o conteúdo Le Figaro, da França, ele foca bastante que o deputado é de direita, que é ligado ao presidente da República. Então tudo isso acaba que, mesmo se for uma narrativa, acaba assim arranhando um pouco a imagem do país. Já por exemplo, o The New York Post dos Estados Unidos, ele tem focado um pouco na declaração vis, na declaração sem bom senso. Afinal de contas, você tem um cenário de guerra, você tem uma situação em que todos podem errar, todos são. Depreciar as mulheres da forma como Arthur Duval fez merece punição para você? Estamos de volta. Depois de áudios de teor sexista contra mulheres ucranianas, gravados pelo deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, foram divulgados. O parlamentar, melhor dizendo, corre o risco de perder seu mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Também como consequência dos áudios, o político foi desfiliado do Podemos e anunciou sua saída do movimento Brasil Livre, do qual era um dos líderes. Ele era pré-candidato ao governo de São Paulo, mas a postulação também foi retirada. Na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, Arthur Duval enfrenta ao menos 12 pedidos de cassação até agora, assinados individual ou coletivamente por 26 deputados. O termo usado por ele é classificado como sexista, ou seja, preconceito ou discriminação baseado no gênero ou sexo de uma pessoa. Também foram caracterizados como misógino, que quer dizer sentimentos de aversão, repulsa ou desprezo pelas mulheres e pelos valores femininos. Alexandre Amaro, você ouviu o deputado num grupo de WhatsApp, eu creio, enviou uma mensagem de áudio e alguém recebeu essa mensagem e divulgou. Nesse áudio, ele chamava as mulheres ucranianas de pobres e fáceis. E a coisa também, nós vivemos numa sociedade, depois de tanto as mulheres sofrerem discriminação, de tanto as mulheres serem agredidas, diminuídas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Nós chegamos a um ponto hoje que a expressão da nossa opinião, a expressão de como agimos em relação a filhos, esposa, homossexuais, negros, índios, é muito importante, porque nós vivemos numa sociedade baseada no respeito. E hoje não se perdoa quando palavras mal colocadas, principalmente por parte de pessoas públicas, são ditas ferindo esses princípios, que são princípios baseados na igualdade, na consideração, no respeito às minorias, no respeito ao ser humano que merece, independente de qualquer coisa. É verdade. E o senhor vê que dentro do áudio também ele cita que tem um amigo que sempre fazia turismo sexual em alguns locais para pegar, né, um termo pejorativo, mulheres bonitas. Comparou-as com as mulheres das baladas, que lá elas olharam para ele porque pobre, ele, um cara influente, né, um cara que tem muitos seguidores, e se fosse as mesmas aqui no Brasil, ou cita São Paulo, nem olhariam na cara dele. E cita alguns outros termos também que é de baixo calão, que é coisas um pouco pesadas, né? O negócio é o seguinte, vamos e venhamos. É quando a pessoa não está em público
que a pessoa mostra realmente quem ela é. E era exatamente aí que ele estava. Ele estava num grupo, mandando uma mensagem, esqueceu-se as consequências que podia ter em relação àquela gravação, mas demonstrou exatamente o que pensa. O estrago está feito, não adianta, é tal coisa. Se tem uma coisa que não se pode reverter, é água voltar atrás ou retirar a palavra dita. E aí a colocação que foi feita através dele, o formato, né, de que ele se referiu ali às mulheres, isso impactou muito, né, as mulheres e ainda mais por se tratar de quem ele é hoje, um deputado que deveria estar aonde? Em São Paulo, representando o povo paulista, quem o votou no mesmo, né? Ele sai de São Paulo, ele vai fazer uma cobertura, entre aspas, da guerra, mas ele não precisaria estar lá. Eu acho que ele não teve uma dispensa para isso, ele não foi mandado lá pela Assembleia Legislativa de São Paulo para o fato. Inclusive, penso eu, agora eu falando Alexandre Amaro, penso eu, que na verdade ele foi em busca de mais likes, né? Porque hoje ele, como alguns outros, quando ganham muitos likes aí, são monetizados, né, nas suas redes sociais e ganham muito, muito bem. Quem era Arthur Duval há algum tempo atrás? Ninguém conhecia. Aí ele começou a fazer alguns vídeos engraçados, vídeo onde apanhava de pessoas, e aí ficou como Mamãe Falei, né? Estourou nas redes sociais, e aí das redes sociais se elegeu deputado estadual em São Paulo. Então é um tanto quanto complicado, porque hoje nós temos um mundo um tanto quanto tecnológico, e as pessoas estão nas redes sociais. E aí muitos buscam ali esse nicho de votação, na hora de ter, como esse ano, um ano político, né, um ano de eleições. Muitos querem estar bem vistos na mídia para ter, né, esse tipo de posição dentro da sociedade e acabam trocando os pés pelas mãos, algo muito ruim. O que ele fez não representou o parlamento, não representou de forma nenhuma o que ele deveria representar ali na Assembleia de São Paulo. Gente, esse é o tema do programa de hoje. Fique aí ligado, use as redes sociais para divulgar o Conversa Franca e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre este assunto. Você pega ela na balada, você pega ela na praia, você pega ela no mercado, você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. Um áudio vazado que repercutiu negativamente no Brasil e no mundo. É inacreditável, é um bagulho assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Inacreditável. Foi o que muitos pensaram ao ouvir o que vem a seguir. E detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. O áudio é do deputado estadual Arthur Duval, do partido Podemos de São Paulo. Ele é conhecido pelo apelido de Mamãe Falei, em referência a uma rede social dele. O político viajou para a Ucrânia acompanhado de Renan Santos, um dos dirigentes do MBL, Movimento Brasil Livre. Nas redes sociais, ele publicou uma foto em meio a coquetéis Molotov, preparados por ucranianos para se defender da invasão russa. O áudio foi gravado por um grupo de amigos num aplicativo de conversas. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida... eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. É inacreditável, é um bagulho assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. E detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer,
São fáceis porque elas são pobres. Ucranianas são fáceis porque são pobres. Ouça mais uma vez. São fáceis porque elas são pobres. Alexandre Amaro, o povo brasileiro tem que estar muito consciente e dar muito mais atenção na importância do seu voto e na importância de quem escolher e por que escolher. Você estava falando dessa questão de astros e estrelas das redes sociais, das mídias sociais, que tem milhões e milhões de seguidores, e que no fundo, foi conhecido por causa de alguma coisa específica e aquilo ali arrebentou por ser humorista. É um Windsor, é um Whindersson, não é isso? Isso. É um Tiririca, é um cantor famoso. É um Arthur Duval, é alguém controverso de mídia, é uma Zambelli, é um Daniel Silveira, é um Luiz Miranda. E que isso não necessariamente, a popularidade quer dizer conteúdo. Não é isso que se deve buscar para se escolher alguém para que te represente. Porque você não vai escolher alguém para te representar só porque é famoso, só porque você é fã, só porque você gosta dele, sem que você tenha certeza de que as ideias que aquela pessoa tem te representa como cidadão e que você vê naquela pessoa alguém que te representa em coisas que são importantes como valores, como família, como ideia, como sociedade e coisas desse tipo. Concorda? Concordo. E às vezes a gente até recebe aí nos nossos celulares, só deve ter recebido também, recebe várias vezes isso, pessoas que querem que a gente seja igual um outro alguém, né? Algum parlamentar. Esse aqui está xingando o governo, esse aqui está brigando por algo, esse está falando por alguma coisa. Mas não é assim que se torna, né, um bom parlamentar, sem ver as coisas e resolver as coisas. Porque apontar o dedo, criticar, é a coisa mais fácil que tem. Todo mundo tem coisas a criticar, tanto situação, oposição, direita, esquerda, todo mundo quer ter os seus interesses sendo resolvidos, seja a classe que for. Então, a luta hoje do parlamentar é fazer com que as pessoas tenham acesso à saúde, à educação e às coisas boas que o governo pode levar até elas, né? Se não for dessa maneira, então fica apenas um mandato de internet, um falatório de grupos, né? Onde as pessoas começam a compartilhar, mandar para os outros e sem um sentido próprio para aquilo, né? De resolução de problemas. Então, muitas coisas acontecem nos dias atuais e voltando aqui, né, para o nosso tema bem em foco, as mulheres, o tratamento das mulheres. Então eu digo também que nós precisamos de mais mulheres, deputado Haroldo, vivendo esse espectro político, porque isso é importante. E falando no deputado Mamãe Falei, o deputado estadual Arthur Duval, e essa questão do sexismo e discriminação e preconceito baseado em gênero ou sexo de uma pessoa, ele não é o único conhecido, pessoa de mídia, pessoa famosa, que se envolveu em coisas desse tipo. Daqui a pouquinho a gente volta para citar outros exemplos. Não saia daí, é o Conversa Franca com você, com Haroldo Martins e Alexandre Amaro. Enquanto isso, aqui no Brasil, o assunto entrou para o rol das principais rodas de discussões. Na volta ao Brasil, o deputado reconheceu o erro e tentou justificar. Foi errado o que eu falei, não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro, num momento de empolgação. Eu estava na Eslováquia, me referindo à fila das refugiadas, e realmente, elas são muito bonitas. Eu falei que elas eram muito bonitas e elas eram mais acessíveis. Eu sou homem, eu sou jovem, eu fui para lá, eu vi um monte de mulheres bonitas sendo simpáticas. Eu falei, por que isso está acontecendo? Talvez porque aqui em São Paulo, sei lá, as mulheres sejam mais inacessíveis, eu não sei. Pré-candidato ao governo de São Paulo, Arthur Duval, diante da repercussão negativa, retirou a candidatura.
Na última campanha eleitoral, Arthur concorreu à Prefeitura de São Paulo. O Podemos também condenou as declarações do deputado. As declarações do deputado Arthur Duval são gravíssimas e inaceitáveis. Ele já retirou a sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo e nessa segunda-feira o partido irá abrir um processo disciplinar interno, garantindo o contraditório e a ampla defesa, que no final será julgado pelo Conselho de Ética do partido. Além disso, outros 6 partidos pediram a cassação do mandato do parlamentar. O teor da gravação é considerado como indigno, violento, sexista, ou seja, o preconceito ou discriminação baseada no gênero ou no sexo de uma pessoa. Os áudios também foram classificados como misógino, o que significa sentimentos de aversão, repulsa ou desprezo pelas mulheres e pelos valores femininos. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro repudiou a fala do deputado. Enquanto a classe política e os cidadãos discutem as falas de Arthur Duval, uma consequência já atingiu a vida pessoal do deputado. A namorada dele, Júlia, anunciou o fim do relacionamento. A repercussão dessas falas aconteceu justamente às vésperas do Dia Internacional da Mulher. Um acontecimento que aflora ainda mais a discussão sobre o respeito às mulheres e por que tantos homens as tratam como mulheres objeto. E não é só o deputado Arthur Duval que está sendo acusado de desrespeito às mulheres. Cada vez mais, casos e mais casos surgem na mídia envolvendo celebridades. 2 outros brasileiros também foram alvo de denúncias sérias. Um deles, o jogador Robinho, que foi condenado por estupro coletivo na última instância da Justiça italiana em 19 de janeiro de 2022. Casos de desrespeito às mulheres acontecem todos os dias. Nas ruas, nos transportes públicos, entre 4 paredes, no trabalho. Porque muitas são tratadas como objeto. O que falta para que tantos homens respeitem as mulheres? São fáceis, porque elas são pobres. De volta com vocês, conversa franca pela CNT. Alexandre Amaro, não é só Duval que está sendo acusado de desrespeito às mulheres. Outras pessoas famosas também foram acusadas, como o caso do jogador Robinho, que foi condenado a 9 anos por estupro pela justiça italiana. Caso sério do Robinho, né? Uma coisa acontecida já há algum tempo, veio para o Santos para encerrar sua carreira, chegou aqui, teve todos aqueles problemas, teve que voltar. A lei um pouco mais rígida, né, do que no Brasil, foi julgado e condenado e está lá agora, né, para pagar aí a sua pena. E perdeu quantos contratos com isso, né? É lamentável. Nós tivemos o caso também do Abdel Maci, lá em São Paulo, né? O médico lá das Estrelas, que fazia a reprodução ali e tal, e muito conhecido, e abusou de tantas mulheres, depois fugiu, né? Nós vemos aí casos que as mulheres... agora está preso. As mulheres, muitas vezes, tratando desse tema, são feitas algumas coisas para que elas não sejam... vítimas disso, como alguns ônibus, alguns vagões de trem especiais, algumas normatizações para as mulheres, mas veja que até às vezes dentro de casa ou mesmo, né, num lugar onde elas pensam estar seguras, não estão. Chegou uma pergunta aqui para mim, se me permite, porque está chegando no final, mas assim, eu achei interessante, porque a pergunta é a seguinte, qual a opinião dos deputados em relação a artistas que cantam músicas que minimizam a figura da mulher? Acho que isso colabora para essa descriminalização? Claro, eu acho. E não são poucas hoje, hein? Não, eu acho que em tudo deve haver o respeito, porque qualquer coisa que até numa música você banaliza, tipo, essa é uma música, mas você está passando alguma coisa, está passando uma ideia. Aquilo ali pode ser usado como um jargão para fazer bullying. E antigamente não se ligava para esse negócio de bullying. Nós vivíamos em uma outra época. Né? Você chamar alguém, por exemplo, antigamente você tinha amigos, você falava, ô negão. Hoje em dia nós vivemos numa época diferente. Hoje em dia já não se faz mais isso.
Muitos dos meus amigos hoje, eu não me lembro o nome deles, mas o apelido deles na escola eu lembro. Você tinha apelido? Tinha só uma vez que eu deixei meu cabelo crescer, era hábito crescer muita franja aqui. Aí eu cortei o cabelo redondo assim e minha cabeça ficou parecendo um cogumelo. Aí os caras me chamavam de cogumelo. Pois é, mas hoje em dia podia ser discriminação, bullying, e você se sentiu ofendido e pronto. Poderia virar caso de polícia, um processo na justiça. Mas cogumelo é até legal. Sabe qual era o meu? Não. Girafa. Eu fui criado no Ceará, e no Ceará a grande maioria das pessoas são... O tamanho, né? São muito pequenas. Então eu era girafa. Mais magro, aquele pescoção comprido, parecia uma girafa. Mas você sabe que é uma coisa interessante, porque na nossa época, só quem pegava pilha ou quem não gostava muito, que a coisa fixava, né? Quem era levava pior. na esportiva, na brincadeira, nunca assim... as pessoas ficavam até sem graça de chamar o apelido, mas quando não gostava, aí que a coisa pegava mesmo. Mas hoje em dia a gente está vivendo em um outro momento, então a gente se adapta. Hoje em dia já não se tem a mesma liberdade como antigamente. Então a gente muda, a gente tem que mudar. Mas eu estava querendo dizer no início o seguinte, essa questão do Mamãe Falei e os comentários pejorativos contra as mulheres ucranianas, ele tem irmã, perdeu a namorada, tem mãe, tem primas. Quer dizer, a mãe gostou, a namorada não gostou porque perdeu a namorada. Separou dele. Pois é. Irmãs, primas, ninguém gosta desse tipo de coisa, qualquer tipo de comentário, minimizando, ridicularizando as mulheres. E muitas vezes a pessoa faz esse tipo de bullying, de discriminação, e esquece que, poxa, minha mãe é uma mulher, a minha irmã é uma mulher, minha cunhada é uma mulher, minha sobrinha, minhas primas, porque são pessoas que são parentes e precisam ser respeitadas. Elas precisam ser respeitadas, são pessoas próximas, como qualquer pessoa precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado sempre. E precisa se acabar com esse tipo de pensamento que só é revelado quando é às escondidas. Porque aí quando aparece, o caldo engrossa, aí azeda a coisa. Ele se deu mal. É verdade, se deu mal e tentou se justificar, mas aí já é tarde demais, né? Eu mandei onde não deveria mandar, deixou uma coisa ali chamada bafômetro, né? Que foi a prova que ele deixou no celular das pessoas. E alguém, de repente, já estava ali meio atravessado com ele, já disse, olha, agora... jogou no ventilador. Vamos ver o que vai dar. É isso aí. Pessoal, chegando no final do programa, a gente queria convidar vocês para amanhã participar às 9h30 do culto, da reunião de fé e milagres na Universal, no Templo Maior, no bairro Rebouças, em Curitiba. Ali, na João Negrão, esquina com a Getúlio Vargas, entre Getúlio Vargas e Engenheiros Rebouças, muito conhecido aquela área da cidade. Nós estaremos lá. Talvez você seja uma pessoa que sofra de discriminação, sofra bullying, um complexo de inferioridade, ou talvez você seja uma pessoa que tem esse costume ruim e quer mudar a sua maneira de ser. A gente convida você para participar desta reunião especial que vai tocar a sua vida. 9h30 da manhã, João Negrão, 1510, em Curitiba, né, no bairro Rebouças. E se você nos acompanha aí de outra cidade, de outro município, aí perto de você, tem uma Universal. Esse domingo é domingo especial, é domingo de família, é domingo de você ter um encontro com a paz, com a alegria e com a verdadeira felicidade. Tendo Deus, você tem a felicidade plena no seu coração. Gente, um grande abraço, obrigado pela audiência. Sábado que vem a gente volta aqui na CNT às 8 da noite com Conversa Franca. Até mais, Deus abençoe a todos, um forte abraço.